Então, eu me chamo Ana Carolina, faço parte aqui do suporte tributário da Questor, pouco mais de 2 anos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o MIT, né? O Módulo de Inclusão de Tributos. A gente vai passar pelo material, tá, pessoal? Mas depois a gente vai ver tudo que a gente falar aqui dentro do sistema. Então, mas primeiro vamos passar aqui pelo material. Então, o MIT é um serviço integrado com a DCTF Web com o objetivo de inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTF Web. Então, o MIT ele vem para substituir a DCTF PGD, né, conforme a Instrução Normativa 2.237 de 2024. Ela tem o objetivo de unificar as declarações de débitos tributários federais na DCTF Web. Então, hoje, o E-Social e o EFD-RENF da série 2000 e 4000 já totalizam dentro da DCTF. Então, os demais tributos que não totalizam ainda, a partir de agora, passam a totalizar, sendo entregues pelo MIT. Então, serão informados na DCTF Web por meio do MIT, IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, IPI, COFINS, CID, IOF, CONDECINE, CPS, RET, Pagamento Unificado, IRRF, código do ARF 7769. No MIT não se aplica os valores relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS retidos na fonte, os quais deverão ser escriturados no FD-RENF. Contribuição social para PIS, PASEP, incidentes sobre folha, e os quais deverão ser escriturados no E-Social. Quanto aos prazos de entrega, né, teve alteração aí na sexta-feira, quanto à data de apresentação da DCTF Web, né? Eu deixei aqui o link bem certinho, com a alteração, não será mais até o dia 25 do mês subsequente, né? A Receita Federal não disponibilizou integração do arquivo MIT por API ou transmissão direta, como ocorre com o RENF e o E-Social. Dessa forma, o processo exige que o arquivo seja gerado e carregado manualmente no portal do ECAC. Na seção específica do MIT, ainda não liberada, então eu vou demonstrar para vocês aqui o que a Receita Federal disponibilizou ali para a gente, porém ela ainda não está disponível dentro do ECAC. Após o carregamento do arquivo, será necessário realizar a validação dos dados, efetuar a apuração e, em seguida, transmitir o MIT para a DCTF Web, onde será possível visualizar e imprimir as guias dos impostos declarados. Então, um ponto importante que a gente precisa entender é que a Receita não disponibilizou uma API. Então, a gente não consegue fazer uma transmissão direta, não vai conseguir fazer uma transmissão direta como ocorre no RENF ou no E-Social. Vai ser necessário que gere um arquivo dentro do sistema, né, com as informações, seja aberto o portal do ECAC e carregado esse arquivo contendo as informações. Mas, claro que, a partir do momento que a Receita Federal disponibilizar a API, o sistema vai se adequar e vai ser possível, assim como hoje é feito com o RENF e o E-Social. Então, acesso ao sistema, né, aqui o ECAC, acessando o ECAC, declarações e demonstrativos, assinar e transmitir DCTF Web. Aqui no canto superior direito vai ter o módulo de inclusão de tributos. Lembrando que ainda não aparece lá dentro do ECAC. A Receita tende a disponibilizar a partir da segunda quinzena de fevereiro. Aqui a gente vai ter o campo para importar apuração, né? Ou uma nova apuração para inclusão manual. Então, como vai ser possível gerar pelo sistema um arquivo, vai ser possível importar a apuração. Eu deixei aqui, pessoal, no material, o link com os outros passos dentro do ECAC, como que vai funcionar ali o link disponibilizado pela Receita Federal. Então, para mais informações, vocês podem estar acessando esse link que eu disponibilizei. Então, vamos entender como que ficou a geração do MIT dentro do sistema da Questor. Eu deixei aqui também o manual, a gente já tem essas informações no nosso Docs. Então, vai ficar disponível para vocês. Lembrando que essa funcionalidade dentro do sistema também, ela deve ser liberada ainda hoje, em versão. Então, fiquem de olho,
assim que sair a notícia da versão, vocês podem estar atualizando, que essa rotina já vai estar disponível para vocês. Então, para dar início ao processo, será necessário acessar o módulo Controle de Tributos, assim como a DSTF-PGD, o MIT também será gerado através do módulo Controle de Tributos. Dentro deste módulo, acesse Arquivos Federais MIT, optante pelo MIT. Para criar uma nova opção, você pode clicar no botão novo ou usar a tecla de atalho F3. Isso iniciará a criação da nova opção e solicitará o preenchimento dos dados obrigatórios. Certifique-se de fornecer todas as informações necessárias de forma precisa nos campos correspondentes. Após concluir o preenchimento dos dados, você pode prosseguir clicando no botão salvar ou utilizando a tecla de atalho F4. Dentro do cloud, então, a gente tem aqui em operações, controle de tributos outros, optante pelo MIT. Aqui a gente tem no cloud, ele fica um pouco diferente, né? A gente tem um maisinho para um novo e a gente tem o salvar no canto superior direito. Mas os parâmetros aqui, tanto para o desktop quanto para o cloud, são os mesmos. Aqui no Meet, no Cloud, também é possível editar os já existentes aqui ou excluir aqui nos parâmetros de ações. Quanto ao preenchimento, né, da opção pelo Meet. Data. Informe a data de início da opção para que o arquivo Meet seja gerado corretamente. A data de início da opção não pode ser anterior a 1/1 de 2025. Então, pode ser 1/2, 1/3, 1/4, mas não pode ser anterior a 1/1 de 2025. A data de início da opção sempre será o primeiro dia do mês, então também não é possível informar uma data como 2/1 de 2025, sempre vai ser no primeiro dia do mês. Optante pelo MIT, selecione sim para iniciar a opção e não para encerrar a opção. Qualificação da pessoa jurídica, então seleciona a opção que corresponde à situação da sua empresa, pessoa jurídica geral, agência de fomento, cooperativa de crédito, sociedade corretora de seguros, sociedade de seguradora, entidade fechada de previdência complementar, sociedade cooperativa de produção agropecuária, autarquia, empresa pública, estado, Distrito Federal, município, órgão público, mais de uma qualificação durante o mês. Então, o mais comum que a gente tem é a pessoa jurídica em geral, né? A forma de tributação do lucro, então, seleciona a opção que corresponde à situação da sua empresa, se ela é real anual, real trimestral, presumido, arbitrado, imune, isenta ou optante pelo Simples Nacional. O regime de apuração do PIS e da COFINS, então, se é não cumulativa, cumulativa, não cumulativa e cumulativa, ou se não se aplica. O critério de reconhecimento das variações monetárias, né? Então, se é regime de caixa, competência ou caixa elevada oscilação de taxa de câmbio. O indicador de balancete de suspensão e redução no mês, então, sim ou não. O contador responsável pela assinatura, né? Ou o sócio responsável. Então, nesse caso, se eu informar um contador responsável, o sócio vai ficar desabilitado. Se eu informar um sócio responsável, o contador vai ficar desabilitado. Situação eventos especiais. Caso haja ocorrência de situações especiais, registre-as detalhadamente. Para isso, crie uma nova opção, sempre que ocorrem os eventos especiais. Então, por exemplo, eu comecei a entrega em 1/1 de 2025, eu tenho uma opção pelo MIT. Mas no mês 5 de 2025 eu tenho uma situação especial, então é necessário fazer uma nova opção em 1/5 de 2025 para me informar a situação especial. Então, a data da opção deve ser sempre correspondente ao mês da minha situação especial.
Então, a gente tem extinção, fusão, cisão total, cisão parcial, incorporação, incorporado ou incorporadora. Aqui a gente deixou algumas validações aqui que o sistema vai fazer, né? Aqui eu tenho um exemplo de fusão em 1 de 1 de 2025, mas a minha data da opção é 1 de 2 de 2025. Então, o sistema faz uma validação e traz essa mensagem em tela, informando a data do evento especial deve ser igual ou maior à data da opção pelo MIT. Então, eu não posso informar uma situação especial com data anterior à minha opção. Por isso que a situação especial deve ser sempre na mesma data da opção. Se eu tenho uma opção em 1 de 1 de 2025, a minha situação especial em 1 de 5 de 2025, eu preciso fazer uma nova opção e aí sim informar a situação especial. Aqui nós temos outra validação, né? A data do evento especial deve ser igual ou anterior ao último dia da competência, correspondente à data da opção pelo MIT. Então, eu informei 15 de 3 de 2025. Então, o sistema também validou, porque a minha opção é em 1 de 2 de 2025. Poderão ocorrer até 5 eventos especiais em um mesmo mês. No entanto, se um dos eventos for de extinção, nenhum outro evento poderá ser registrado após a data do evento. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu tenho uma extinção em 25 de 4 de 2025. Então, eu atingi o limite máximo de eventos especiais neste período. Aqui também, eu informei aqui em 16 de 4 de 2025 uma extinção e tentei informar em 25 de 4 de 2025 uma cisão. O sistema não vai permitir, porque se eu tenho uma extinção, eu não vou ter nenhum evento especial após isso. A possibilidade de replicar a opção do MIT para outras empresas. Para isso, basta acionar o ícone, aqui demonstrado na imagem, ou o atalho Ctrl mais I e preencher os dados necessários. Então, aqui no gestor da desktop, a gente tem o íconezinho aqui no canto superior direito. No cloud, o ícone vai ficar disponível após a gente acessar e dar um novo, então vou ter a mesma opção de duplicar optante pelo MIT. Então, na duplicação, a gente tem o campo empresa origem, onde a gente vai informar a empresa origem, onde eu já tenho a opção que eu desejo replicar para as demais empresas. A empresa destino, eu posso informar várias empresas, né, a quais eu tenho a mesma opção, por exemplo, lucro real trimestral ou assim por diante, e vou poder replicar a opção, não sendo necessário fazer uma opção para cada empresa. Incluir a opção no destino, então informe sim, caso a empresa de destino não tenha opção e deseje inserir os dados com base na empresa origem, caso contrário, informe não. Deseja alterar existente, caso a empresa destino já tenha uma opção, então vou informar se eu desejo alterar sim ou não. O contador responsável pelo MIT, informe o contador responsável CPF pela opção será criada no destino. A opção, caso haja uma configuração na empresa origem, será replicada a opção com a data mais recente. No caso, se eu tenho várias opções pelo MIT na minha empresa origem, então o sistema vai replicar a última opção, ou seja, mais recente, para as empresas destino. Então, a geração do arquivo MIT. Para dar início ao processo de geração do arquivo do MIT, será necessário acessar a rotina no módulo Controle de Tributos. Arquivos Federais, MIT, módulo de inserção de tributos. Então, aqui eu tenho a minha tela, né, de geração do arquivo. A gente pode perceber que, ao contrário da DCTF PGD, então ficou uma rotina bem mais fácil, porque a gente vai ter a opção pelo MIT, então eu não vou precisar preencher mensalmente todos os dados como pessoa jurídica em geral, lucro real e assim por diante. Então, ela ficou uma rotina bem mais facilitada. Aqui no Cloud, em operações controle de tributos outros, eu vou ter MIT, módulo de inclusão de tributos, também para geração do arquivo. Então, a gente vai ter os mesmos campos.
A geração irá solicitar os dados. Empresa, então vai informar a empresa a qual eu desejo fazer a geração do arquivo. Não é possível gerar para mais de uma empresa ainda de momento, então eu só consigo gerar empresa por empresa. Competência, informar a competência da geração do arquivo. Se é sem movimento, sim ou não. E a pasta onde será gerado o arquivo. Então, será gerado um arquivo .json. Aqui a gente deixou o formato, né? Como vai ser gerado o arquivo, que vai ser o CNPJ raiz do contribuinte, mais MIT, mais período da apuração, mais extensão. A geração do arquivo MIT visa declarar os débitos apurados no período. No arquivo serão incluídos os impostos vinculados aos grupos definidos e escriturados no módulo controle de tributos, na rotina movimentos, débitos federais, débitos. Ou aqui no atalho que eu deixei aqui embaixo, que é débitos federais. Então, como já ocorre na DSTF-PGD, então, o sistema vai gerar de acordo com as informações que eu tenho aqui nos débitos. Esses débitos podem ser incluídos manualmente ou através da apuração lá no fiscal, por exemplo. Apurando PIS e COFINS, o sistema alimenta automaticamente essa rotina de débitos federais. Ou aqui no cloud, em operações, controle de tributos, movimento, débitos federais. Validações na geração do arquivo. Então, para gerar o arquivo MIT com opção sem movimento, basta alterar o parâmetro para sim na tela de geração do arquivo, indicando que a empresa não teve movimento no período e executar que o arquivo será gerado. Se for indicado que a empresa está sem movimento, mas houver débitos escriturados em movimentos, débitos federais, débitos, será exibido o seguinte alerta: foram encontrados débitos válidos para a empresa selecionada. Deseja continuar com a geração do arquivo? Então, sim, mesmo que eu tenha débitos, eu posso gerar como sem movimento, porém o sistema vai me alertar. Viu? Tem débitos federais declarados nesse período que você está gerando o arquivo. Você tem certeza que é sem movimento? Caso realmente o contribuinte queira gerar como sem movimento, então basta clicar em sim. Caso contrário, clicando em não, aí é possível alterar sim movimento para não e gerar com as informações dos débitos. Validação 2. Caso o parâmetro indique que a empresa teve o movimento com a opção sem movimento não, mas não houver débitos válidos escriturados em movimentos, débitos federais, débitos no módulo controle de tributos, será exibido um alerta durante a geração e o arquivo não será gerado. Nessa situação, será necessário revisar os débitos escriturados ou corrigir o parâmetro sem movimento para sim, para que o arquivo seja gerado corretamente. Então, caso eu não tenha nenhum débito informado e eu informe que não é sem movimento, o sistema não vai conseguir gerar as informações. Então, eu preciso verificar. Ou realmente é sem movimento e eu altero o parâmetro para sim, ou eu preciso verificar o que houve, que eu não tenho débitos no período, se realmente eu vou ter ou não, se a apuração foi efetuada no fiscal, ou se eu informei o que era necessário para a geração do arquivo. Se no momento da geração do arquivo não houver uma opção pelo MIT criado, o sistema indicará a necessidade de acessar a tela de criação da opção antes de prosseguir com a geração do arquivo. Então, eu necessito da minha opção para geração das informações. Então, caso eu tente executar em uma empresa que eu não tenho opção pelo MIT, o sistema vai me informar. E é necessário acessar a rotina e fazer uma opção, ou duplicar de uma empresa origem. Validação 4. Durante a execução da geração do arquivo, caso o código de imposto e variação dos débitos escriturados não estejam cadastrados corretamente para a geração do arquivo MIT, será exibida uma mensagem pedindo a conclusão. A mensagem informará quais são os impostos que precisam de manutenção,
caminho necessário para realizar as correções e quais campos precisam ser ajustados. Então, aqui eu deixei um print com o exemplo da mensagem. Então, para os códigos de imposto 58561 e 69121, as informações de impostos arquivos e variação imposto arquivo não estão preenchidas. Acesse cadastros, impostos, revise o cadastro do imposto e gere o arquivo novamente. Então, assim como ocorre na DCTF-PGD hoje no módulo controle de tributos, eu preciso ter este campo aqui informado. Aqui no meu print de exemplo, né, acessando rotina cadastros, impostos, no imposto 6912.1, que foi o que me informou ali no alerta, o campo imposto arquivos e variação imposto arquivos está em branco. E é dessa rotina que o sistema vai buscar informação para geração do arquivo. Então, pode ser 6912.1, conforme está aqui em cima, em imposto e variação, ou ter uma variação diferente, por exemplo. Informação importante: a declaração dos débitos trimestrais sempre ocorrerá no último mês do trimestre. Para que o arquivo do MIT seja gerado corretamente, os campos imposto, arquivos e variação impostos arquivos devem estar devidamente preenchidos. Então, como eu informei, né, eu preciso ter informação aqui neste campo e neste campo para o sistema gerar o arquivo. Além disso, o campo período apuração arquivo deve ser configurado como trimestral. Nos demais casos, quando os impostos forem mensais, o campo será automaticamente configurado como mensal. Porém, né, para o imposto de renda e contribuição social, quando forem trimestrais, eu preciso que essa informação esteja informada corretamente aqui no meu cadastro do imposto. Dentro do Cloud, né, para acessar a rotina, em operações, controle de tributos, outros, impostos. Aí eu posso filtrar aqui pelo meu parâmetro qual imposto e variação eu quero e editar. Aqui no meu exemplo eu já trouxe preenchido, mas se tiver em branco, o sistema vai dar o mesmo alerta, assim como no desktop. Então vamos ver dentro do sistema como que ficou. Então, eu já estou aqui no módulo controle de tributos, então em arquivos federais. Aqui eu tenho a DCTF-PGD, né? E aqui logo abaixo eu já tenho o MIT. Então, eu tenho o optante pelo MIT. Então, esse é o nosso primeiro passo, né? Configurar uma opção. Aqui eu configurei já 2 exemplos diferentes, né? Na mesma empresa. Então, aqui no meu primeiro exemplo, em 1/1 de 2025, eu informei que sim, a minha empresa é optante pelo MIT. A qualificação jurídica é pessoa jurídica em geral, que é o mais comum, e a forma de tributação do meu lucro é real anual. Então, o regime de apuração do PIS e COFINS é não cumulativo, e no meu caso, a minha empresa é regime de caixa. Então, sim, eu vou indicar o balanço de suspensão e redução, e aqui, no meu caso, eu informei um sócio responsável. Caso eu informasse um contador, então o sócio ficaria desabilitado. Lembrando que eu não consigo fazer uma opção pelo MIT anterior a 1/1 de 2025. Aqui no meu outro exemplo, então, eu trouxe para uma empresa do presumido, né? Então, em 1/2 de 2025, optante pelo MIT, sim. Pessoa jurídica em geral, forma de tributação do lucro presumido. O regime de apuração do PIS e da COFINS é cumulativo. No meu caso, também regime de caixa. E aqui eu informei o sócio responsável. Como eu informei, caso eu tenha uma situação especial, eu preciso criar uma nova opção e informar aqui embaixo a situação especial. Então, todos os casos de situação especial é aqui embaixo que eu vou informar, a não ser que eu não tenha nenhuma opção pelo MIT e eu só vou fazer a minha primeira opção já dentro do mesmo mês da minha situação especial. Então, não é necessário criar uma nova opção, né? Então, aqui no meu exemplo, eu tenho uma situação de extinção em 1/5 de 2025 e está de acordo com a minha opção pelo MIT. Para geração do arquivo, vou mostrar aqui a duplicação, né? Aqui no desktop, eu consigo selecionar o parâmetro duplicar para as empresas que eu desejo. Aqui, para geração do arquivo em arquivos federais, MIT.
eu vou conseguir fazer a geração do meu arquivo. Então, como eu tenho uma opção pelo Meet, os únicos campos que eu preciso informar é a empresa, o período, se é sem movimento, sim ou não, e a pasta de destino que eu desejo gerar o meu arquivo. Aqui no meu exemplo, então, eu vou gerar em um de 2025. Vou colocar como sem movimento, sim, porém, se eu verificar aqui em débitos federais, eu vou ter aqui no mês 1 de 2025 débitos. Então, quando eu gerar o meu arquivo, o sistema vai me perguntar: foram escriturados débitos válidos para a competência selecionada. Deseja continuar com a geração do arquivo sem movimento? Eu posso ainda assim gerar sem movimento, porém o sistema ele vai me avisar que eu tenho débitos escriturados. Se eu gerar sim, ele vai gerar como sem movimento. Se eu informar não, eu posso vir aqui e alterar o parâmetro para não e fazer a geração do arquivo. Então, o sistema vai gerar o arquivo sem nenhuma mensagem. Então, o sistema gerou aqui o meu arquivo, né? Formato .json, como eu mencionei, eu tenho débitos escriturados aqui. Eu tenho 6912, aqui em um de 2025. Opa! Deixa eu abrir o arquivo. Então, o sistema me trouxe os débitos que eu tenho escriturados no período, aqui 58561 e 69121. Caso, ao gerar, eu coloque que sim, é sem movimento, o sistema vai me dar mensagem. Caso eu clique em sim, o arquivo está aberto aqui. Caso eu clique em sim, então o sistema vai gerar, porém, sem as informações do débito. Então, o sistema me trouxe as informações, as demais informações, porém, sem informação dos débitos do período. Como eu tenho uma opção em fevereiro, como presumido, eu posso estar gerando aqui fevereiro, né? Não, porque eu tenho débitos no período. Então, o sistema me trouxe com as minhas informações, os meus débitos informados no período. Caso eu tenha aqui em cadastros impostos, aqui os campos 69121, aqui no meu caso estão preenchidos, mas caso não estejam preenchidos, né, o sistema também vai me informar. Então, o sistema me informou que o 69121 ele está sem as informações necessárias para a geração do arquivo e me informa qual que é o caminho que eu desejo informar. Então, em cadastros, impostos, relativo ao 6912, eu preciso ter informação aqui nestes campos para a geração do arquivo. Isso vai ocorrer para todas as informações, para todos os códigos de imposto. Eu preciso ter essa informação preenchida. Lembrando também que, se tratando de IR, contribuição social trimestral, preciso que esse campo esteja alimentado corretamente aqui como trimestral. Em outros casos, o sistema preenche automaticamente como mensal, como é o meu caso aqui do 6912, por exemplo. Então, lembrando que esses débitos indicados aqui, eles podem vir
tanto lá da apuração do fiscal, como podem ser preenchidos manualmente, né? Então, ao efetuar a apuração do PIS, da COFINS, do imposto de renda, da contribuição social, assim como todos os demais débitos, o sistema alimenta automaticamente esses campos, então não precisa nenhuma ação do usuário. A única validação é que o sistema vai olhar se eu tenho débitos escriturados no período da geração do arquivo, sim ou não, para estar gerando o arquivo, né? Então, aqui em 1 de 1 de 2025 eu tenho, então 1 de 2 de 2025 eu tenho, então nesses períodos, cada vez que eu for gerar, como sem movimento, sim, o sistema vai me informar que eu tenho débitos. Então, vamos retornar respondendo alguns questionamentos. Então, temos uma pergunta. Após a liberação da versão do questor, já podemos fazer a opção pelo Meet? Sim, é a versão que sai hoje, né, a clientes, então já vai ter a possibilidade de fazer a opção pelo Meet. Em caso de o tomador reter os valores de PIS e COFINS sobre todas as notas emitidas no período de apuração, devo informar o arquivo MIT com ou sem movimento, pois não haverá guias para emissão. Então, como as retenções, elas são informadas dentro do FDRINF, né? Ah, no caso do MIT, se não houver débitos que sejam relativos ao MIT, como PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, então vai ser sem movimento. Mas, como eu mostrei ali, o sistema tem essa validação, né? Que ele olha lá para os débitos federais e ele mesmo vai te dizer, você informou sem movimento como sim, porém eu tenho débitos relativos ao MIT. Então, o sistema vai apresentar uma mensagem informando que eu tenho débitos a declarar no MIT. Então, realmente eu desejo gerar esse movimento, então o sistema faz essa validação. Caso houver débitos relativos ao MIT e eu tentar gerar como sem movimento, o sistema vai me informar. Mas, no caso das retenções, hoje são entregues e totalizados na DSTF Web através do FDRINF. Nas atualizações, os códigos não vão ser ajustados? Não, os códigos não serão alterados. Então, se eu tenho um código ou uma variação inválida, ela vai permanecer inválida. Então, eu preciso verificar os campos e ver se estão de acordo, né, com as validações da própria Receita Federal. Se é PIS mensal, preciso informar o código DARF relativo a PIS mensal, não posso informar um código inválido. Também preciso ter os campos preenchidos em cadastros impostos corretamente. Caso contrário, o sistema vai me informar que eu não tenho a informação no campo e não vai gerar o arquivo. Caso eu tenha informação, mas ela seja inválida, o sistema vai gerar, mas possivelmente vamos ter erros lá na transmissão do MIT, né? Nos casos que as empresas fazem antecipação do IR contribuição, vou conseguir transmitir o MIT? Nos casos em que é gerado mensal, por exemplo, sim, é possível fazer a geração, só que de forma mensal e não trimestral, como deveria, e gerar o arquivo para validação dentro do ECAC. Vamos ter que fazer opção pela SF do MIT do mês em duplicidade, porque ora opta por balancete, ora por estimativa. Se no mês de geração do arquivo a sua opção do MIT está como não lá no balancete de suspensão redução e você tenha na sua opção da ICF, sim, é necessário fazer uma nova opção pelo MIT. E quando o saldo ficou credor, precisa enviar o MIT? Ao contrário da DSTF-PGD, o MIT ele não alimenta créditos, né? Nem os pagamentos e nem nada relativo a créditos. Então, novamente, se eu não tenho débito escriturado no período para geração do MIT, o sistema vai me informar. Se eu informar sem movimento, mas eu tenho débito, o sistema vai me dizer, olha, você tem débito relativo ao MIT no período. Então, eu preciso gerar o arquivo como sem movimento não, para que o sistema gere aqueles débitos, né? Como fazer a opção pelo MIT das empresas presumido que apuram IR e contribuição de forma mensal? Aqui na opção do MIT,
Ah, eu vou informar, né, se é real, anual ou trimestral. E aqui no cadastro do imposto, como eu falei, aqui em cadastros, impostos, por exemplo, 6912. Aqui é PIS, mas vamos supor que fosse IR. Eu vou informar que é trimestral ou mensal. Então, eu preciso fazer essa validação aqui no meu cadastro de imposto, se o meu IR, contribuição social, for mensal, e gerar o arquivo do MIT, normalmente. E na minha opção também eu preciso, na minha opção pela SF, né, também precisa estar como mensal. E aí vai ser possível gerar o arquivo sem nenhum problema. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui na minha opção, né, eu não tenho nada muito significativo além do normal para informar, então, pessoa jurídica em geral, real, anual ou trimestral, por exemplo. E aqui no meu cadastro do imposto, é isso que eu preciso validar. Por exemplo, digamos que aqui é imposto de renda e está como mensal, o sistema vai gerar sem problema nenhum, contanto que minha opção também esteja como mensal, né? Então, eu preciso fazer essa validação aqui do período de apuração dos arquivos, se é mensal ou trimestral. Caso seja trimestral, eu preciso que essa informação esteja como trimestral adequadamente. Temos outro questionamento aqui, a opção sem situação especial terá que ser mensalmente ou feita uma vez, só precisa fazer no mês de situação especial? Então, sim, eu só preciso ter uma opção pelo MIT, a menos que eu tive alteração, né? Por exemplo, no regime de tributação da minha empresa, ela era presumido e passou a ser real, então preciso fazer uma opção pelo MIT como lucro real. Caso eu não tenha nenhuma situação especial e nem alteração da minha empresa, eu posso ter apenas uma opção, por exemplo, em 1 de 2025 e gerar todos os meses tranquilamente. Ah, vai ser obrigado a tirar as guias pelo MIT, eu posso continuar tirando pelo Questor. Então, a DCTF Web, ela vem para essa unificação dos débitos, né? Então, ah, via de regra, a Receita Federal gostaria que fossem gerados unificados dentro da DSTF Web, mas nada impede que ainda sejam gerados pelo Cicalc, né, ou ali por dentro do Questor. De momento, ainda temos essa opção. Pelo Questor, somente entregamos RENF, temos saldo credor de PIS e COFINS. O IRPJ seria melhor entregar diretamente pela ECA, que eu poderia incluir através do módulo Questor. Caso queira, né, entregar sem movimento ali, por exemplo, dentro do Questor, é só fazer uma opção pelo MIT. Se não tiver débitos escriturados que devem ser entregues pelo MIT, gerar como sem movimento, sim, e não tem nenhum problema. Você vai conseguir importar o arquivo lá dentro do ECAC.
Quanto à opção do MIT, quando houver situação especial no próximo mês, terei que fazer uma opção sem a situação? Sim. Eu tenho uma opção válida em 1 de 2025, eu tive uma situação especial em 2 de 2025. Então, sim, eu preciso fazer uma nova opção. Alguns clientes do lucro presumido não esperam o fechamento do trimestre para pagar o IR e a contribuição social, optando por antecipar esses pagamentos mensalmente. Será impossível entregar no MIT? Sim, é possível entregar ali o IR e a contribuição social de forma mensal. Como eu informei, né, tendo a opção lá como mensal e o código do imposto estando como mensal, é só fazer a geração ali tranquilamente. Tem algum relatório para emitir no questor e conferir os valores antes de transmitir o MIT que não seja em movimentos? Então, de momento a gente só tem esse relatório de débitos aqui, né? A gente não tem um demonstrativo como para DSTF PGD. Vou estar compartilhando aqui minha tela para mostrar para vocês. Então, eu consigo aqui em relatórios débitos, relação de débitos. Eu posso estar gerando pela data de apuração ou de vencimento e o período que eu desejo, né? E executar, e o sistema vai me demonstrar no relatório todos os débitos que eu tenho no período aqui, como data de apuração. Então, o sistema vai me demonstrar os débitos e os códigos que eu tenho no período. A empresa que só tem o trimestral e é isento de PIS e COFINS, como vai ficar a transmissão? Então, no período que não houver, né, ou seja, que não for o trimestre que eu tenho imposto de renda e contribuição social, vai ser como sem movimento, porque eu não vou ter débitos a declarar. Como eu informei, né, no MIT a gente declara somente débitos e não os créditos do período, como ocorria na DSTF-PGD. Favor mostrar novamente onde duplica a configuração da opção do Meet. Eu vou demonstrar aqui para vocês, como eu estou com uma versão teste, ela não vai estar abrindo em Intel, mas eu vou mostrar onde que fica a rotina. Então, aqui em arquivos federais Meet, optante pelo Meet, eu vou ter minha opção, e aqui dentro eu vou ter a opção de duplicar, ou Ctrl mais I, né? Então, eu tenho essas duas opções. Eu vou clicar aqui, informar a empresa origem e a empresa destino, e fazer a execução, que o sistema vai criar uma nova opção nas empresas destino. Temos outro questionamento aqui. Empresa, lucro real anual, apura IR contribuição estimativa mensal. Tem mês balancete de suspensão redução e mês que recolhe pela receita. Tenho que criar uma nova opção? Sim, se eu altero a minha forma de tributação ali, eu preciso criar uma nova opção no período que eu vou gerar, de acordo com a minha opção lá da ECF. O arquivo do MIT será importado automaticamente, se não, qual campo no ECAC para tal função? Como eu informei no começo, não. A Receita Federal ela não disponibilizou uma API para ter essa comunicação direta, como ocorre no RENF e no E-Social. Então, o que acontece? O usuário vai precisar gerar o arquivo aqui dentro da Questora e importar lá no MIT. Eu deixei ele no material, bem certinho ali, o que a Receita Federal
compartilhou com a gente de como que vai funcionar, né? Então, vou acessar o ECAC, vou acessar a DSTF Web, e no canto superior direito eu vou ter o módulo de inclusão de tributos. Então, lá eu vou conseguir fazer essa geração. Eu deixei o passo a passo que a Receita Federal disponibilizou, apesar de que hoje, acessando o ECAC, ainda não está disponível essa opção, né? Possivelmente somente aqui na segunda quinzena de fevereiro, mas a Receita Federal disponibilizou esse passo a passo, como que vai funcionar. Eu deixei ele no material para vocês conseguirem estar acessando, né? A gente não consegue mostrar em produção isso, e até porque a Receita Federal ainda não tem isso disponível dentro do ECAC para a gente. É obrigatório emitir DARFs para pagamentos de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social através da DSTF Web, ou posso emitir pelo SICALC. Ao que sabemos até então, ainda vai ser possível, né, emitir por fora, sem ser a guia da DSTF Web, mas precisamos ficar de olho, né, se isso vai continuar possível de agora em diante ou não, mas até o momento sim, pode ser gerado pelo SICALC Web, ainda. Vai ser possível gerar um MIT no questor parcial, gerar sem o IR e contribuições do lucro real e fazer o envio e depois gerar apenas esses faltantes? Então, se eu tenho débitos no período a declarar, escriturados aqui no controle de tributos, o sistema vai gerar todos os débitos que eu tenho escriturados. Então, caso eu queira gerar, por exemplo, o PIS, mas não a COFINS, declarar um e não o outro, por exemplo, eu não posso ter ele escriturado aqui no controle de tributos. Caso contrário, o sistema vai gerar todos os débitos que eu tiver. Então, vai depender de como estiver escriturado aqui no controle de tributos. Tem bastante pergunta, pessoal, que seria mais focado em legislação. Esse não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje é mais voltado à funcionalidade no sistema, tá? Então, tenho que entregar tal coisa ou não tenho que entregar tal coisa. Eu acho que seria mais uma dúvida realmente de consultoria, né? Então, validar realmente preciso entregar ou não, como eu informei. O sistema faz essa validação dos débitos que eu tenho declarados no período e vai me informar se é sem movimento, sim ou não lá, e o sistema vai fazer essa validação. Então, esse já é um parâmetro para vocês terem mais segurança na geração do arquivo. Então, vocês vão saber. Eu tenho débitos e coloquei sem movimento, sim. O sistema vai me informar, então precisa alterar para não e gerar aqueles débitos pertinentes ao MIT. Sobre as guias 1 de 2025, iremos fazer manual e depois entregar o MIT? Sim, eles podem ser gerados pelo SICALC Web, como eu informei, e aí depois sim ser entregue o MIT e que vai totalizar lá na guia unificada. Como eu falei, de momento é possível fazer isso, para os próximos meses já não temos como saber. Para empresas com mais de um mês sem movimento, tem alguma forma de transmitir? Será necessário transmitir mensalmente? Nesses casos, não. Então, se eu não tive movimento em janeiro de 2025, por exemplo, eu vou transmitir janeiro de 2025 sem movimento, e aí eu só vou transmitir de novo o MIT quando houver movimento naquela empresa. Caso contrário, não será necessário. No caso de retificação, como irá funcionar? Não temos um parâmetro nas validações que a Receita Federal disponibilizou como retificação, por exemplo. Então, não sei informar com certeza se vai ser só gerando um novo ou a Receita Federal tende a disponibilizar um parâmetro como retificação e informação do recibo anterior. Vai ser possível gerar o MIT no questor... não, essa aqui já foi respondida. O caso de matriz e filial será entregue só pela matriz ou em cada uma com a sua? A gente precisa olhar para como que é a opção da empresa. Se eu tenho uma SCP que PIS e COFINS vai ser separado, por exemplo, por SCP, eu vou precisar gerar uma para minha SCP e outra para minha matriz. Caso contrário, é tudo pela matriz, né? Como ocorre hoje na apuração dos tributos. Como vai funcionar a questão das cotas de IR contribuição social? Terá como fazer pelo sistema? Sim, o sistema vai gerar quando forem cotas. Eu vou demonstrar para vocês aqui no sistema. Só um momentinho. Como eu mencionei, né, que tudo depende de como que está aqui no meu cadastro do imposto, então vou colocar o vencimento em cotas, sim. Lá na minha opção, preciso ter as cotas também informadas certinho,
Os vencimentos dos impostos, aqui em cadastros, impostos, vencimento dos impostos gerados corretamente, e os débitos alimentados aqui em cotas, aqui em débitos federais, e o sistema vai gerar em cotas. Como ficará a apuração onde a empresa possui créditos em impostos saldo credor? Como eu informei, ao contrário da DSTF-PGD, a gente não informa pagamentos ou créditos no MIT, somente os débitos. Então, se eu não tenho débito no período, eu não vou ter informação para gerar no MIT. A gente tem que focar que o MIT é relativo a débitos mesmo. Vai algumas compensações no MIT, mas créditos não serão informados no MIT. Então, se eu não tenho débitos, ali em débitos federais, então eu não tenho informações a gerar. Seria sem movimento. Lembrando que sem movimento eu informo uma vez e depois somente quando a empresa tiver movimento. Eu não preciso gerar mensalmente como sem movimento. Será possível enviar pelo MIT guia mensal de IR contribuição social? Sim, é possível. Basta que o cadastro do imposto lá na opção do imposto esteja como mensal. As empresas optantes pelo lucro real, temos que fazer a apuração pelo sistema para informar no MIT? Caso vocês não façam a apuração, por exemplo, de PIS e COFINS pelo sistema, eu posso informar os débitos manualmente aqui no controle de tributos. Eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Então, se não vem de origem fiscal, né? Então, automaticamente, pela minha apuração, eu posso estar criando um débito manualmente, aqui no meu exemplo, como eu fiz duas opções, uma pelo lucro presumido, outra pelo lucro real. Então, aqui em débitos federais, eu posso dar um novo, né? Eu vou informar que, por exemplo, 81092. Aqui eu vou colocar o período inicial e final, né? Tipo 1/2 de 2025, por exemplo. Vou colocar o valor da minha base aqui, 50 mil, e meu valor de imposto aqui. Vou informar a data do vencimento do tributo e vou salvar, e ele vai gerar a informação no MIT sem problema nenhum. Mas, para quem utiliza o fiscal para apuração dos tributos, o sistema alimenta essa rotina automaticamente. Então, eu apurei PIS e COFINS, a informação veio para essa tela. Eu limpei a apuração, ela sumiu dessa tela. Então, para entregar, quem faz pelo fiscal precisa ter os débitos apurados. Mesma coisa para contribuição social e IR. Eu preciso ter o trimestre apurado no fiscal para mim informar, para mim ter essa tela alimentada. Mas nada que impede que o usuário alimente a rotina manualmente. Acho que as últimas perguntas o pessoal mesmo estava respondendo, teve bastante pergunta que seria mais voltada à legislação, tipo que empresa entregar ou tudo mais. E aí a gente pede que vocês consultem, né, a consultoria de vocês. A gente tem uma live que foi gravada também, relativa a essas dúvidas de tributação e tudo mais, na Universidade Questor, então podem aproveitar e dar uma olhadinha. A gente tem gravado no YouTube também. E aí vocês conseguem estar assistindo o vídeo ou tirando essas dúvidas com a consultoria. O pessoal está perguntando bastante ali relativo aos créditos, né, pessoal? Se eu tive débito, eu tive um crédito. No MIT vai somente os débitos, pessoal, somente os débitos. Se eu não tenho débito declarado no período, ele não vai ser transmitido no MIT, tanto que quando eu gerar não vai ter débito a declarar no período, o sistema vai me informar que é sem movimento. Existe alguma configuração a ser realizada no modo folha sobre o Meet? Não.
O MIT, a configuração ela é toda aqui no controle de tributos, né? Então, a minha opção e a minha geração. E os débitos relativos a PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, eles vêm todos do fiscal, né? Eu não tenho PIS sobre folha, por exemplo, hoje ele é declarado no e-social, então não tem uma configuração nem no fiscal, por exemplo. Então, a única coisa que no fiscal, por exemplo, eu vou fazer a minha apuração e o meu controle de tributos vai ser alimentado automaticamente. Mas, fora isso, é tudo dentro do módulo controle de tributos. Tem bastante questionamento repetido, né? O material já foi disponibilizado aqui no chat e o treinamento vai ficar gravado também, tá, pessoal? Ana, por gentileza, poderia dar um panorama de como irá funcionar o MIT para a empresa do terceiro setor, organizações religiosas e associações em geral? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, aqui em Arquivos Federais MIT, optante pelo MIT, eu consigo informar que tipo de empresa é a minha, né? Por exemplo, entidade fechada de previdência complementar, sociedade seguradora, sociedade corretora, cooperativa de crédito, agência de fomento, tudo depende do que eu vou informar aqui. Como eu informei, ah, eu tendo a opção aqui, de acordo com a tributação da minha empresa, ela não é real, ela é imune. Ela é isenta. Tendo isso e os débitos declarados, é só fazer a geração do arquivo, né? Então, essas questões de tipo, a minha empresa é lucro real anual, é mensal, é trimestral, é imune, é isenta, é tudo aqui na minha opção. Lembrando que eu vou precisar fazer essa opção apenas uma vez, né? Tendo a opção uma vez, não tendo alteração de tributação ou situação especial, eu não preciso ter mais de uma opção. Só fazer a geração dos arquivos. Sim, pessoal, a partir de agora, só dúvidas, tá? Quem perdeu ali o início do treinamento, então ele vai ficar gravado, tá, pessoal? E vai ser disponibilizado para vocês em breve lá na Universidade Questor. Eu deixei o material. Ali no material eu deixei o nosso Docs também, que ele já está alimentado com toda a rotina ali do Questor, e também deixei o link lá da Receita Federal de como que isso vai funcionar dentro do ECAC. Lembrando novamente que a partir do momento que a Receita Federal disponibilizar essa transmissão direta, ou seja, disponibilizar uma API, o questor vai fazer essa comunicação como já ocorre no RENF e no e-social. Então, sim, vai ser transmitido direto pelo questor. Mas, como de momento é essa nossa realidade, vai ser necessário gerar o arquivo e importar lá dentro do ECAC. Então, deixei o link também para vocês de como acessar a rotina no ECAC, como que ela vai ficar, visto que hoje ainda não está disponível para nós acessarmos essa rotina e visualizar. Mas eu deixei o link para vocês com todo o demonstrativo de como importar, de como apurar e como transmitir lá dentro do ECAC também, tá, pessoal? A DCTF Web, Folha e DCTF Meet vão ser separados? Não vão ser separadas. Então, o Meet ele veio para totalizar todos os débitos dentro da DSTF Web, como ocorre hoje já com o RENF e o E-Social, o MIT também vai totalizar dentro da DSTF Web. Então, o objetivo é essa unificação, né, dentro da DSTF Web. O IOF descendial gerado no módulo controle de tributos permanece dessa maneira, depois envia o arquivo apenas informando o débito no MIT? Isso mesmo. A funcionalidade dentro do controle de tributos, tanto para os débitos quanto para os créditos, não alterou, as rotinas continuam as mesmas, todos no mesmo lugar,
Os débitos que apurados vinham para o controle de tributos permanecem, eles indo para o MIT ou não. O que mudou é que hoje eu tenho a opção pelo MIT e o sistema vai buscar desses campos essas informações para gerar o arquivo. Então, eu tenho lá IOF, ele vai continuar no mesmo campo, no mesmo lugar e vai ser gerado no MIT. Ana, gostaria de entender a parte do cadastro da opção ao MIT. Exemplo, uma empresa aberta em 25/1. A opção ao MIT deverá ser feita em 1/2 ou tem a opção de marcar dentro do mês de abertura? Vai ser em 1/1 de 2025. Assim como ocorre para o cadastro dos impostos, né? Que também a gente faz no primeiro dia do mês. Então, eu preciso ter isso em mente. Vai conseguir entregar empresas inativas sem certificado de procuração, assim como era feito pela DSTF? Então, pessoal, o que acontece? O MIT, ele não tem essa comunicação direta, então não é uma transmissão direta, né? Então, é necessário acessar o ECAC da empresa e importar o arquivo. Então, para acessar o ECAC, hoje é necessário certificado digital, então, ou uma procuração, pelo menos, né? Eu vou compartilhar minha tela para vocês, só para me mostrar aqui dentro do Cloud como que vai ficar. Então, tenho meu gestor Cloud aqui aberto, então, em operações, controle de tributos, outros. Eu tenho aqui o MIT para geração do arquivo e eu tenho um optante pelo MIT. Então, aqui no meu caso, eu já tenho 3 opções ativas, eu posso editar ou excluir elas, ou eu posso dar um novo. Então, dando um novo aqui, a opção de duplicação também já vai ficar disponível aqui na rotina do Cloud. Os parâmetros e informações são as mesmas que eu tenho em desktop, né? Então, a data, optante pelo MIT sim ou não, a qualificação da pessoa jurídica, forma de tributação, regime de apuração, critério de reconhecimento das variações monetárias, indicador de balancete de suspensão redução, sim ou não, e aqui o contador ou o sócio, né? Então, vai um ou outro. Aqui também tem a opção de duplicar o optante pelo MIT. O fechamento e transmissão da DSTF Web será feita pelo sistema da questora ou dentro do portal do ECAC. Então, como já funciona hoje, né, o fechamento da DSTF Web ali pelo módulo Folha. Quanto à DSTF Web, como já era hoje, nada disso alterou, tá, pessoal? Eu acho que no mais as perguntas estão mais se repetindo. Então, agradeço, pessoal, a participação de todos. Espero que tenha ajudado. Então, hoje dentro do sistema ficou bem facilitado essa questão do Meet, muito mais fácil do que era da STF-PGD hoje. É bem tranquilo, né? No começo, uma nova declaração, todo mundo fica meio assustado. Mas é isso. Agradeço a participação de todos, viu, pessoal? Uma excelente semana. Qualquer coisa com sugestões ou se ficaram com alguma dúvida, podem estar acionando o nosso suporte que a gente está disponível. Lembrando que essa atualização sai em versão hoje, então fiquem de olho, assim que sair a notícia da versão, vocês podem estar atualizando o sistema e estar verificando toda essa questão. Aproveitem o material que eu disponibilizei, ele está bem completo, tá, pessoal? Com bastante informação. Aproveitem também o nosso Docs. Boa semana, pessoal. Obrigada e até mais.